A gente está começando mais um Pode Empreender, produto que faz parte aqui do Empreenda Assim, e hoje eu tô aqui com o Vinícius, que vai passar uma visão pra gente, como que a gente pode aplicar a IA para o pequeno empreendedor. Vinícius, eu queria que você começasse me falando assim, um pouco sobre a sua história, onde você está atuando hoje, eu sei um pouco da Cordex, mas para explicar pro pessoal como é que funciona, e como que a gente pode estar aplicando aí. Bom, vamos falar um pouquinho da minha história para chegar aqui, né? Beleza. Então, falando até de empreendedor, de empreendedorismo, de empreendedores. Hoje eu estou formado como no mundo dos negócios justamente por conta do sangue empreendedor que começou lá atrás e que eu nem tinha. Então, eu posso dizer que com 21 anos eu fui demitido da minha segunda empresa. Foi quando eu peguei toda a minha rescisão para abrir meu primeiro negócio. Com o dinheiro dessa rescisão, eu fui abrir a minha empresa, aluguei sala, paguei calção, Sim. enfim, comprei móveis, computadores. A sala estava montada. Então eu era o presidente de mim. Não tinha ninguém, não tinha cliente, né? E tudo isso por quê? Porque era formado em ciência da computação, era engenheiro de sistemas formado pela Microsoft, tinha minha certificação, e eu achava que só minha formação técnica já ia servir, ia ser suficiente para fazer o negócio acontecer. Sim, E foi a partir dali que foi meu ponto de inflexão para me tornar um vendedor e para me tornar um empreendedor. exato, porque todo Então, empreendedor tem que ser vendedor, né? todo empreendedor tem que ser vendedor. Então foi ali meu ponto de virada. Sim. Então, onde tudo começou, eu entendi que tinha que buscar mais oportunidades indo para a rua, né? O famoso PAP, o porta a porta, indo buscar clientes, porque eu sozinho ali, só com meu conhecimento, não ia servir de nada. Então, fui buscar conhecimentos adicionais de relacionamento humano, enfim, conhecer pessoas que faziam negócios. E depois, minhas formações próximas foram baseadas em relacionamento humano, em negócios. E, por fim, a última formação foi em ciências de dados e inteligência artificial pela Universidade de Chicago. Já que a gente vai falar de inteligência artificial, né? E assim, eu sei hoje que acho que o maior projeto que você está desenvolvendo é a Cordex, né, que é uma startup. E assim, me explica um pouco como é que ela funciona e para quem que a gente está direcionando. Tá bom. Bom, a Cordex, ela é uma empresa que ela foi criada para ajudar micro e pequenos empreendedores a desenvolverem seus negócios utilizando inteligência artificial. Sim, Foi uma forma que a gente encontrou de popularizar o uso da IA, de democratizar o uso da IA através da inteligência artificial, através de agentes que, da mesma forma que grandes empresas utilizam a inteligência artificial, só que elas têm um background lá, elas têm um corpo grande de colaboradores técnicos para poder desenvolver projetos e sim, tudo mais. Então a Cordex ela existe para ajudar as pessoas que não conhecem de IA a construir seu próprio agente simplesmente conversando com um consultor. Pode ser por texto ou pode ser por voz. E essa necessidade surgiu através de mim. Porque eu venho do mercado corporativo, né? Tem a Cordex, que eu sou o cofundador da Cordex, mas eu atuo no mercado enterprise, no mercado corporativo com grandes companhias, vendendo sistemas de comunicação e também inteligência artificial. sim. Só que a grande dificuldade sempre foi como utilizar sem ter conhecimento e pagando um custo acessível, porque para grandes empresas, para grandes projetos, esses valores ficam muito altos Exato. E demanda muito e tempo. demandam muito tempo. Então, foi um momento que eu comecei a me especializar mais, quando deu a virada lá da IA generativa começou a se tornar hype, Sim, né? Porque até então, assim, falando de inteligência artificial, a inteligência artificial já existe há muitos anos, né? Desde exato. a época de Turing, enfim, 1900 bolinha, já existia inteligência artificial de várias outras formas. As previsões, por exemplo, vinham da IA, né? De IA, mas não era generativa. Mas o boom da IA generativa aconteceu há pouco tempo atrás e as pessoas estão usufruindo hoje e não é mais hype. Então, essa necessidade surgiu por quê? Porque eu queria ter um agente de IA que me respondesse, que me pudesse me ajudar nas tarefas do dia a dia, que eu já só estava utilizando chat GPT, Claude, Gemini, essas IAs que todo mundo conhece e outros que foram aparecendo. Mas quando eu queria consultar Sim, algo específico ou direcionado, eu tinha que ir lá ou tentar criar um agente no chat GPT, por exemplo, que é possível, ou fazer uma pergunta e abrir um chat de novo do zero. Só que se eu tivesse na rua, por exemplo,
como que eu ia conversar com ela em tempo real, através do WhatsApp, do Instagram ou qualquer outro canal de mensageria ou de voz? Não tinha como. Então eu ficava tentando, construir meus agentes lá no chat GPT, no modo de construtor de agentes, só que nunca saía da forma que eu esperava, apesar de ser da área. Eu não sou o cara que, né, conhecido como escovar Bitbyte, que é o cara que mexe, que é o cara que desenvolve, o cara, eu não sou esse cara. Eu sou o cara de negócios comercial. E eu fiquei pensando, poxa, como que eu posso fazer isso? Foi aí que surgiu a ideia de abrir uma empresa, uma startup inicialmente, que construísse agentes. Só que eu não tenho, apesar de ser formado em ciência da computação e conhecer da lógica e tudo mais, nunca foi meu interesse e nem estar nas minhas habilidades desenvolver nada. Então eu encontrei nesse meio tempo, eu encontrei duas pessoas que são meus sócios hoje e eles falaram, toparam a ideia, né, gostaram da ideia e a gente começou a construir a plataforma Cordex a partir daí. Ou seja, hoje com a plataforma Cordex, o empreendedor, o profissional liberal, enfim, ele consegue construir um agente em menos de 5 minutos e já conectado num canal de atendimento. Então, por exemplo, se você tem o seu Instagram da sua empresa e você precisa que ele tenha respostas de IA com conteúdo da sua empresa ou do seu negócio, você vai lá, configura a Cordex e em menos de 5 minutos já está respondendo pelo seu Instagram. Então, assim, esse foi um dos motivadores e a necessidade fez com que eu fosse buscar, uma dor minha, fez que eu fosse buscar criar e fundar uma empresa que entregasse isso. E vai mais longe, tá? Depois a gente pode falar, os desenvolvedores lá, assim, são ávidos por tecnologia e novas e novidades. Sim. Tem muita coisa acontecendo na Cordex, tem o CRM que já está funcionando, tem o modo de campanhas. Vou te falar que eu testei essa semana pro Jornal Portuário, Tá. que é um case aqui nosso, e, cara, me surpreendeu demais a velocidade que você consegue programar, entre aspas, né, Sim. pra ter a resposta automática do WhatsApp. Isso, pra mim, é uma coisa que, antigamente, você via as plataformas, você demorava meses para fazer isso, então, tipo, para ele ter uma resposta assertiva, você demorava, você tinha que criar, aí você testava, não funcionava, aí você voltava. E assim, lá dentro do sistema de vocês, eu peguei, montei, expliquei o que era o jornal, joguei o link do jornal, pedi para ser atualizado no dia a dia, que eu vi que tem essa opção, você pode atualizar semanal, mensal. E aí eu pedi para ela direcionar e fui vendo, tinha um erro ou outro, óbvio, direciona para não sei o quê, aí eu coloquei os links certinho e ele foi direcionando. E, cara, hoje tá funcionando, entendeu? A gente não teve problema, essa semana até me surpreendi com uma resposta, porque a pessoa, ela entrou em contato para a área comercial e eu não tinha falado nada com o sistema sobre a área comercial, para quem direcionar, o que tem que fazer. E ele buscou o e-mail dentro do site e mandou para a pessoa, entre em contato por esse e-mail que o nosso time comercial vai te atender, não sei o quê. E aí, ela, depois eu vi que ela tinha feito esse atendimento e pedi para o nosso time comercial aqui entrar em contato. Então, assim, me surpreendeu demais a velocidade que você consegue estar aplicando isso em qualquer tipo de negócio, entendeu? Sim. Até porque, assim, eu já vi também que você pode configurar com a agenda do Google. Então, por exemplo, para um cara que tem uma empresa de instalador de ar-condicionado, eu acho que é o exemplo mais claro que tem, porque esse cara que é um MEI, ele tá ali no dia a dia e, cara, muitas vezes ele não tem tempo de responder o WhatsApp. E muitas vezes a gente, como usuário aí do dia a dia, que precisa desse serviço dessa pessoa, fica, nossa, mas tipo, eu mandei mensagem e o cara não me responde. Sim. E aí o cara tá fazendo outra instalação, tá fazendo manutenção, e ele pode deixar automatizado isso, e ganhar tempo, cara, e ganhar cliente também, né, obviamente. Exato. Porque ele vai estar conseguindo agendar e preencher a agenda dele com o serviço. E eu acho que, tipo, isso é o ponto principal, assim, E a ideia do Empreenda, assim, é justamente a gente conectar esses micro e pequenos empreendedores, esse pessoal que a gente sabe que tem muita dificuldade. E assim, até pela tua experiência, não sei se poderia direcionar a gente para inteligências artificiais que sejam interessantes da pessoa utilizar no começo. Eu vejo assim que muita gente fica presa no ChatGPT, mas a gente tem milhões de inteligências hoje. Sim. E cada uma com uma especialidade diferente, né? Sim, exato. Depois eu posso até compartilhar e pode colocar aqui
no podcast, uma pirâmide com algumas inteligências artificiais utilizadas para cada tipo de negócio e também os links de onde ela, como se fosse um marketplace, uma loja de inteligência artificial. Então, você está procurando uma inteligência artificial que você não conhece ou não sabe que existe, você vai nesse site que é da Futurepedia e tem um outro também que eu costumo compartilhar. Eu não sabia que existia. Que você coloca lá, por exemplo, quero falar sobre análise financeira. Sim. Ele vai trazer todas as IAs do mundo que falam sobre análise financeira, você pode baixar ou acessar para poder... Então, são algumas formas que tem. No dia a dia, eu vou te falar que eu uso algumas, tá? E até falando sobre isso, é importante saber o seguinte. Se você quer uma inteligência artificial que te conheça, então você tem que ser fiel a uma inteligência artificial. Não que você precise só usar essa, Sim. mas que é bom você ser fiel a essa IA. Depois tem o que a gente chama de interpolação das inteligências artificiais. Você pode utilizar o ChatGPT para ser a sua principal e outras que fazem outras coisas melhores. Por exemplo, um Gama que faz apresentação, um Claude que responde bem de forma analítica. E aí depois você traz essas informações para dentro do ChatGPT e como um banco de dados. E ele vai estar sempre analisando. E quando um momento que você menos esperar lá na frente, daqui 6 meses, 1 ano, ele vai trazer uma informação de 1 ano atrás, falando assim, puxa, mas você lá, X tempo atrás, Gabriel, você buscou essa informação e você seguiu dessa forma. Então, é bem legal nesse sentido. E essas IAs, então, a gente está falando aí de ChatGPT, de Gemini, do Claude, do Gama, que faz a apresentação. Agora, tem uma que poucos falam, mas que ela é sensacional. Não sei se você já ouviu falar do Notebook LM. Nunca ouvi falar. O Notebook LM, cara, assim, é sensacional. Então, assim, se você precisa fazer a apresentação, se você precisa criar um vídeo, se você precisa criar um podcast, então, se precisa de um podcast, só do áudio do podcast e depois colocar as imagens, os avatares para funcionar, Sim. ele vai criar um podcast para você através de uma base de um conteúdo. Então, se você colocar, por exemplo, um vídeo de YouTube como base de conhecimento, ele vai transformar aquele vídeo do YouTube num podcast com 2 ou 3 pessoas e o tom do podcast. Pô, que legal. Então, você fala assim, eu quero que seja um podcast mais crítico. Sim. Então, ele vai num tom mais crítico. Eu quero um podcast mais analítico, eu quero um podcast mais leve. Então, ele vai trazer um podcast com 2 ou 3 pessoas, com vozes diferentes. E o tempo que você vai direcionar para ele, 5, 7 minutos, enfim. E para que é usado tudo isso? Para você que é um vendedor, você que é um empreendedor e precisa entregar algo mais personalizado, por exemplo, então você vai criar algo mais personalizado. Você precisa criar um infográfico, ou seja, um gráfico ou gráficos ou imagens que representem aquele conteúdo. Sim. Ele cria para você em poucos minutos. Pô, impressionante. Então, assim, ele é sensacional. Para professores universitários ou professores de escola que precisam criar um conteúdo de forma diferente, criar um quiz. Ele cria é sensacional. Ele tem vários recursos e você pode criar um quiz baseado no conteúdo. Ele vai virando os cartõezinhos em tempo real. Imagina que você precisa dar uma aula diferente na sala de aula, na sua classe, e você está sem criatividade. Então, você coloca o conteúdo, pede para ele criar algo direcionado, você dá o perfil do seu aluno, então ele vai criar um material direcionado, diferenciado, sobre um conteúdo, por exemplo, de história, ou um conteúdo de direito. Você sobe esse conteúdo e vai apresentar, ele vai criar um videozinho para você de uma aula, ou um podcast, enfim. Então, são várias formas que você pode utilizar o Notebook LM. Depois acessem lá. Não sei se vocês conseguem colocar o link aqui Consegue, então coloca o link pro pessoal, porque quem conhecer ajuda demais a vida das pessoas. Tem alguns estudos que mostram que você demorava... Alguns estudos eu posso falar que eu mesmo, tá? Sou prova viva. Coisas que eu demorava para fazer às vezes 2 dias, Sim. porque eu trabalho às vezes desenvolvendo algum plano de negócios para alguma empresa. Enfim, 2, 3 dias, eu consigo hoje desenvolver isso em muito menos tempo. Exato. Apresentações que ficava 4 horas, 5 horas para fazer, consigo entregar em 45 minutos. Sim. Então, isso é muito bacana. E até complementando, né, você falou tem uma coisa que é importante, que é a mentalidade. Então, para tudo isso, o empreendedor, né, que está assistindo a gente, que ele tem que entender que não é só simplesmente baixar uma IA e sair usando. Né? Nós gravamos alguns conteúdos aqui sobre educação e em relação ao uso da IA,
Mas antes disso, a gente fala sobre a mentalidade, Exato. que é como você cria todo esse contexto ou traz esse contexto para dentro da IA. Então, se você é um bom profissional em alguma área, então traz aquele todo o conteúdo que você tem e coloca nessa IA e ela vai te ajudar a organizar as Sim. suas ideias. E para quê? Para que você atenda no final o melhor do seu cliente. É, e Né? eu vejo que isso é uma dificuldade muito grande, porque assim, eu pego exemplos de pessoas próximas a mim, como por exemplo, meu pai, minha esposa, e eles têm muita dificuldade e eles falam assim: ah, o ChatGPT não funciona, não sei o quê, porque eu pergunto uma coisa e ele me responde outra. Mas eu falei: mas você treinou? Tu trouxe o contexto do que você tá fazendo? Você tá tentando explicar para ele por que que você vai fazer aquilo? Porque muitas vezes, assim, a pessoa só joga lá a dúvida dela, ela começa uma nova conversa, só joga uma dúvida, e o chat não sabe para onde direcionar de fato. Então, assim, é o que você falou, manter a fidelidade para também te conhecer e te direcionar da melhor maneira. Mas essa questão de você trazer todo o contexto, as informações complementares que você precisa, é muito importante, porque você vê que muda demais a performance da inteligência artificial, da quantidade de informações que ela vai te trazer, da maneira que ela vai te falar. E assim, você vê que o resultado é totalmente diferente, cara. É Sim. impressionante. Exato. E até falar sobre isso, sobre como perguntar o que ela responde, né? Sim, Você pergunta qualquer coisa, vai responder qualquer coisa. A IA generativa, ela tem uma forma de trabalhar que ela vai prevendo a próxima palavra e ela vai te jogando de acordo com o contexto. Hoje a IA generativa está muito mais inteligente, né? uhum, Porque ela vai buscar, além do que ela vai gerar, ela vai buscar essa base de geração no mundo, na web, em documentos da sua base e por aí vai. E tem uma forma, até uma dica, que é o contexto e o sim, prompt, né? Se você tem essa dificuldade, já vai na corda que você não precisa se preocupar com prompt, com contexto, você vai colocar as informações lá e ele mesmo vai te ajudar e vai criar para você. Mas se você precisa criar um prompt, às vezes direcionado para criar uma imagem, também é uma dificuldade que as pessoas sim, têm, ou exato. qualquer outro conteúdo, tem uma outra dica. Pode ir mais uma dica? Tô abrindo o jogo todo aqui, num podcast só. O próprio ChatGPT, ele tem uma ferramenta chamada, que você entra lá, que é platform.openai.com. O Essa eu não conhecia também. que você faz lá? Ele vai aparecer uma janelinha, tem muito recurso lá, mas tem um específico que é um chatzinho. Você diz para ele, crie um prompt para ser utilizado no Gemini para criar uma imagem que fale sobre isso, eu quero de alta qualidade, enfim, tudo mais. Que ele vai fazer? Ele vai te criar um prompt completo, mesmo sem você ter perguntado direito. Como ele já entendeu a ideia, Sim, ele cria um prompt completo, baseado na sua ideia, para você colocar ou no próprio chat GPT, ou para colocar em outra inteligência artificial e entregar uma melhor resposta. sim. Testem aí, porque funciona muito bem. E ele já vem separadinho, por contexto, por persona, Pô, que por... legal. Porque assim, quando você vai criar um prompt, o ideal é que você coloque lá, por exemplo, qual é a função daquela IA naquele momento. Sim, Se ele é um especialista em contabilidade, se é um especialista financeiro, ou no que ele é especializado, enfim, em outras coisas mais. Nesse prompt, ele traz tudo prontinho para que você legal. copiar, aí você dá sempre você tem que analisar, né? Sim. Você copia e cola dentro da IA, seja GPT ou qualquer outra, que você pediu para ela criar, e ela vai te trazer um resultado sensacional. Pô, vou testar isso aí. De forma bem simples. São algumas dicas que Sim, ajudam no dia a dia, porque qual é o objetivo da IA? É aumentar a produtividade e ter mais eficiência operacional. exato. E tudo que pode ser automatizado, automatizar com ela. Sim, Tá? E no final, para o empreendedor, qual é o grande objetivo? Atender melhor o seu cliente. É tudo isso para dentro de casa? Vamos falar dentro de casa, do empreendedor. É ter isso dentro de casa. sim, Mas e para o objetivo final dele? É atender melhor o cliente. Porque exato. o atendimento do cliente, tudo começa quando ele chama você. Então, quando ele te chama, ele quer disponibilidade. Se você, como usuário, vamos nos colocar do lado do usuário agora, mesmo sendo empresário ou empreendedor, você quer ser atendido rápido. Você chama no Instagram, você Sim. não quer esperar 10 minutos para alguém te Ah, responder, não, esquece. né? Ou no WhatsApp, você não quer esperar. Sim, Então, o que acontece? Você, da mesma forma que você quer disponibilidade,
o teu usuário quer disponibilidade, né? Não é Isso isso? é uma coisa que até aqui a gente, como agência, a gente fala que, cara, não adianta nada você fazer uma super campanha, você falar pro cliente que você tá convertendo tanto, e assim, no final das contas ele cai num formulário que depois ele vai ter uma resposta daqui a 2, 3 dias, ou então alguém entra em contato pelo WhatsApp daqui a 1 hora, cara, esquece. Entendeu? O cliente, no momento que ele entrou em contato, ele já precisa ter a resposta, ele precisa que você já traga para ele a solução do problema dele, de fato. Exatamente. Então, essa é um dos principais objetivos da IA para a relação empresa e comprador, né? Sim, Que seja atendido rápido. Se o exato. empreendedor, por isso que eu falo, lá atrás, a primeira coisa, a mentalidade. Se você tiver uma mentalidade, começar no mínimo de negócios, né? Você consegue aplicar. Então, quando a gente traz todo esse conhecimento da empresa, da grande empresa ou da média empresa para o pequeno, ele pode aplicar. Né? Sim, Tem até um módulo da palestra que eu falo sobre os passo a passo das vendas, utilizando tecnologia e tudo mais, que grandes empresas utilizam, mas que se o pequeno tiver acesso a essa informação e realmente quiser colocar em prática, ele vai ter bons resultados também. exato. Então, se falar de um vendedor, aí falando de uma outra pesquisa, tá? Tem uma outra pesquisa do Gartner, que é uma das principais consultorias do mundo, enfim, em negócios e indicadores, que ela traz lá que o vendedor que utiliza como seu parceiro de negócios, né, a IA para te ajudar a vender, tem 3,7 vezes mais chances de bater suas metas. Sim, Né? Ou se vamos aplicar para o vendedor do empreendedor ou para o empreendedor. As chances dele vender vão ser muito maiores se ele estiver usando a inteligência artificial do seu lado. Então isso é fundamental. legal, Vinícius. Eu queria te agradecer pela participação aqui, porque infelizmente nosso tempo é curto, mas e te convidar para uma próxima vez para a gente conversar sobre outros aspectos da IA, porque tem muita coisa que a gente pode se Tem sim. aprofundar. E queria que você deixasse suas redes sociais para o pessoal te seguir, compartilhar. Tá bom, minha rede social principal, que é o Instagram, @viniciussasaki.co. A rede social da Cordex é cordex.ai. Podem acessar. Quem acessar minha rede social agora tem lá um cupom de desconto já Aí, ó, da Cordex com 10%, tem 7 dias grátis. que E legal. teste e use e você vê que funciona, é super acessível. Então, para o empreendedor, para o microempreendedor, pode acessar e utilizar que, cara, funciona super bem. Legal. Obrigado pela participação, Vinícius. Eu que agradeço.